Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Meu nome é João, nós estamos fazendo um vídeo do Marxismo Bárbaro e hoje eu vou tratar do tema do pós-modernismo e marxismo, tá? Vamos direto ao assunto então. Olha só, quando se faz a crítica ao pós-modernismo, por parte dos marxistas, às vezes é feita uma luta contra as ideias do pós-modernismo. Isso não está totalmente errado, é parte da crítica. Mas o pós-modernismo que surgiu na segunda metade do século XX e tem influência até hoje, é muito forte aqui no Piauí, por exemplo, no curso de História da UESP, é muito forte o pós-modernismo. É... Quando faz essa crítica, é uma crítica só da ideia. Mas o marxismo descobre que as ideias têm uma fonte, tá? Que é a realidade material. Então as ideias não flutuam no ar, não surgem por nada. A gente tem que explicar como a ideia surge. Isso que a gente vai pegar de Marx, do método de Marx, da descoberta de Marx. Por que essa ideia se tornou necessária? De onde ela surge? Normalmente uma ideia errada tem um pé na realidade, tá? Tem um pé na realidade. E é nesse pé que ela se apoia. O pós-modernismo, por exemplo, se apoia na aparência da realidade, tá? É, então, tem que ver o que mudou na realidade para que o pós-modernismo surgisse e se consolidasse, tá? Tem que ver isso. A gente tem que ver as fontes das ideias, tá? Eu vou pegar uma concepção de Lukács, que vem de Lukács, não é de Lukács, mas vem de Lukács, que a filosofia moderna e contemporânea se dividiu em duas alas. Uma que é de Kant e outra que é de Hegel e depois de Marx. Do kantismo, o Kant diz que a gente não consegue entender a realidade como ela mesma, que ele chama de número. A gente não consegue entender a realidade, a gente consegue entender como a realidade é para nós, como a gente percebe a realidade. Então, para Kant, a gente não consegue entender a verdade do mundo, a gente consegue apenas teorizar, fazer uma teorização. Já Hegel e depois Marx pensa que a gente consegue entender a essência do mundo. A partir dos dados, a gente consegue perceber como o mundo realmente é. Tá? Essa concepção de Kant, de que a gente só consegue entender como as coisas são para nós, não como as coisas são em si mesmas, a gente consegue entender, não consegue saber a coisa em si da realidade, foi se desenvolvendo, foi para Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger e acabou no pós-modernismo. Por isso o pós-modernismo afirma que existe várias verdades, que cada um tem sua verdade, que a gente vai olhar a realidade, a gente vai interpretar a realidade. Porque o pós-modernismo, na verdade, é um modernismo. Tá? Ele não rompe com a modernidade, ele não rompe com Kant. Ele não é verdadeiro pós-modernismo. O Ivo já falou, o Ivo Tonetti já falou uma coisa que o verdadeiro pós-modernismo é o marxismo, que rompe com a concepção moderna que está ali sintetizada em Kant. Então o pós-modernismo não rompe com o modernismo, mas é um modernismo tardio. Eu chamo desse nome, de modernismo tardio, porque simboliza a decadência do capitalismo. Tá? Qual é a base material do pós-modernismo? Uma é a decadência do capitalismo. Tá? O sistema está em crise, o sistema capitalista está em crise e está na sua crise terminal. Quer dizer, o sistema, enquanto sistema, está em crise. Isso leva aos pós-modernos a pensar a realidade como assistemática, ou seja, a teoria como assistemática. Os pós-modernos são contra sistemas de pensamento, eles são assistemáticos. Só que aí tem uma contradição. Por serem assistemáticos, eles estão sendo sistemáticos de alguma forma. Não é possível ser assistemático. Ao negar o sistema de pensamento, ao ser assistemático, de certa forma, os pós-modernos estão sendo sistemáticos de outra forma. Eles caem na mesma coisa que eles criticam. Mas qual é a origem desse pensamento sistemático? É o sistema estando em decadência. Por outro lado, o capitalismo ficou mais complexo. E ficou mais difícil perceber o sistema, perceber a essência da realidade, ficou mais difícil traduzir a realidade. Isso leva com que você se apoie na aparência. A aparência do capitalismo parece cada vez mais caótica, sem ordem, sem sistema. Então, essa aparência de assistematicidade da realidade, esse caos da realidade, leva a que uma teoria se promova, que é o pós-modernismo, que defende a assistematicidade da realidade. O pós-modernismo tem um apoio também nas classes sociais. O que quer dizer isso? Surgiu na década de 70, 60, até nossos dias, uma numerosa classe média. Essa classe média tornou de tal forma numerosa que ela tem direito, vamos dizer assim, ela influencia os pensadores, ela influencia surgir pensamentos que correspondem à sua nova fase, em que a classe média cresceu e surgiu uma classe média precária, que ganha pouco, que vive mal.
Essa classe média que foi precarizada, ela tende a fazer surgir um pós-modernismo de esquerda. E a classe média mais elitizada faz um pós-modernismo de direita. Então existe um pós-modernismo de esquerda que não é marxista, que combate até o marxismo, ou não combate, mas não é marxista e tal, não está ali no campo do marxismo, que é baseado nessa camada social que cresceu muito no segunda metade do século XX e no século XXI, que é a classe média. Então esse pensamento, por exemplo, a forma fragmentária que vive a classe média leva ao pensamento fragmentário. Então o individualismo da classe média leva ao individualismo do pensamento, do pensamento pós-moderno. Então o crescimento da classe média influencia muito a consolidação e o surgimento do pós-modernismo. Tá bom? Por outro lado, o pós-modernismo diz que tudo é construção social. Isso não é verdade, a gente é biológico também, a gente é animal antes de ser social. Mas o fato de dizer que tudo é construção social, esse peso da cultura, por exemplo, no pós-modernismo, se dá porque nós somos de fato mais sociais. Com o desenvolvimento da produção, do comércio, do comércio mundial, com a consolidação do capitalismo no mundo, nós nos tornamos mais sociais e um pouco mais longe das barreiras naturais. Mais sociais e um pouco mais longe das barreiras naturais. O que faz com que gere essa ilusão no pensamento de que tudo é construção social ao modo dos pós-modernos. Isso não é a primeira vez que acontece. Quando o poder grego cresceu muito, a economia na Grécia cresceu muito, o Estado grego cresceu muito, quando surgiu os comerciantes, os artesãos na cidade grega e tudo mais, os comerciantes. Quando houve o apogeu da Grécia, que é o início da sua decadência também, surgiu os sofistas. Os sofistas dizem que essa versão tem essa coincidência com os pós-modernismos. Os sofistas diziam que não existia verdade objetiva, existiam interpretações, eles davam maior peso ao fator social da realidade. Isso tem origem no desenvolvimento da economia, tá? Da sociedade, do Estado e tudo mais. Então, existe esse fato de nós estarmos sendo no capitalismo mais sociais do que antes, leva a essa ilusão de que tudo é construção social, como os sofistas pensaram na Grécia Antiga. Tá? Então, eles defendem algumas coisas que a gente precisa focar. Por exemplo, os pós-modernos falam que é o fim do trabalho. Tá? Eles negam a classe operária e é o fim do trabalho. Não há um fim do trabalho, mas eles erraram porque eles foram impressionistas, eles foram impressionados, eles foram exagerados na conclusão. De fato, há uma crise do trabalho, que o Coase traduziu a linguagem pós-moderna para a linguagem marxista. Há, de fato, uma crise do trabalho manual, ou seja, existem fábricas que só trabalham robôs. Então, você tem que levar isso em conta. Ou seja, os pós-modernos erraram em exagerar a conclusão. Mas existe um grão de verdade no erro deles. Eles negam a centralidade do trabalho, mas é porque o trabalho está em crise mesmo. Tá? Existe essa questão. Eles trocam o conceito de classe pelo conceito de multidão. Mais uma vez, eles foram exagerados. Existem classes sociais, é um conceito que permanece. Mas como a gente está no fim do sistema capitalista, do fim do sistema de classes sociais, é o último sistema que vai ter classes sociais, o socialismo não tem classe, há uma tendência às classes se tornarem mera multidão no sentido do fim das classes. Tá? O que o socialismo defende? O fim das classes. E há o desenvolvimento disso de forma parcial dentro do capitalismo, que aí leva eles a esse exagero teórico de achar que não existe classe, existe multidão em protesto. E não, existem as classes ainda, mas há uma crise dessa categoria de classe. Tá? Ainda a gente está numa transição. Tá? Outra coisa é que eles focam no papel da linguagem. É errado, o central do mundo é o trabalho, sem produção não há realidade. Mas a linguagem também tem sua importância, mas eles se centram muito na linguagem. Isso é um erro também, mas há uma razão de ser de novo, tem uma razão de ser. Que é o seguinte, quando o sistema entra em crise, o papel dos revolucionários, por exemplo, é convencer as pessoas a mudar de sistema. E isso se faz pela linguagem. Então, quando o sistema começa a entrar em crise, ele começa a rachar, a ficar duro, a não conseguir fazer seu processo, parece que infla um pouco o papel da linguagem na sociedade. Aí você tem a TV, a internet, que são muito importantes, a mídia de massa hoje, mas a linguagem parece que ganha importância maior porque
a sociedade está travada. Então, leva mais em conta o papel do convencimento, tá? Durante uma crise capitalista. Pode acontecer do Brasil entrar numa situação revolucionária, à beira da Revolução Socialista, e não fazer Revolução Socialista. Por quê? Porque os revolucionários não convenceram a maioria de fazer revolução. Pode acontecer. Então, essa inflação da linguagem parece que ocorre de fato, e isso leva eles a essa ilusão de que a linguagem é o centro da humanidade, do ser humano e tudo mais. Os pós-modernos defendem que há várias verdades, né? Não há verdade objetiva, e isso eu me remito de novo a Kant. Kant dizia que não tem como descobrir como a realidade é em si, mas como é para nós. Essa concepção antidialética, antimarxista, tem que ser combatida, né? Existe a verdade, sim, ela está em algum lugar, é possível alcançá-la, ela. Se não é possível hoje, talvez seja possível amanhã com novas ferramentas. Por exemplo, os gregos não poderiam descobrir se a realidade era feita de átomos. Hoje nós podemos descobrir. Então a verdade é histórica, a verdade se alcança na história, no tempo. Então eles dizem que várias verdades. E ao dizer que tem várias verdades, os pós-modernos tentam destruir a ciência. Eles não fazem isso conscientemente, mas eles tentam destruir a ciência. Porque não existe várias verdades, existe a verdade, você tem que alcançá-la. Tá? O pós-modernismo tem esses limites. Então, é assistemático, a gente vê por que é sistemático, por que ele diz que tudo é construção social, por que usa o conceito de multidão, por que usa o conceito de foco na linguagem, não no trabalho, na sociabilidade, porque dizem que não há verdade. Com isso, a gente tem um panorama do porquê que existe o pós-modernismo, por que ele prosperou. Não é só criticar as ideias de forma pura, é criticar a origem dessas ideias. Elas têm um pé na realidade, embora estejam erradas. Elas se focam, nem que seja na aparência da realidade, embora não se foque na essência da realidade, se focam na aparência da realidade. Isso leva ao pensamento pós-moderno, que é um desastre, academicamente é um desastre. Eles têm essa coisa de inventar conceitos. Por exemplo, no marxismo você não inventa conceitos, você descobre conceitos. O conceito é o final da pesquisa, não o começo. No pós-modernismo tem essa coisa de criar conceitos, você tem criatividade de conceitos, que você cabe a realidade nesses conceitos. Isso é um absurdo. Tá? E é uma tradição que vem de Kant. Então tem duas tradições, Kant e Hegel. E Hegel passa para Marx, e aí ficou essa luta entre o marxismo e as outras concepções que derivam de Kant, né? Então é isso, por exemplo, o positivismo deriva de Kant, é antimarxista nesse sentido. Então a gente tem duas concepções na realidade, a dialética e a não dialética, tá bom? São essas duas concepções, a marxista e a não marxista, vamos dizer assim. Então é isso, tá bom? Então, por exemplo, fim do trabalho, anunciam o fim do trabalho, mas é um exagero. Eu defendo que se o robô trabalha e ele produz, é um trabalho objetivo, não um trabalho subjetivo. O nosso trabalho humano é trabalho subjetivo, o trabalho do robô é trabalho objetivo. Ainda é trabalho, embora com categoria modificada. Então, eles percebem uma realidade, eles expressam uma realidade que mudou, mas eles expressam de forma deformada, a partir da aparência, de forma impressionista. Tá? De forma idealista até, em vez de materialista, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo a gente se vê. Sim, se o tempo da realidade deixar, eu vou fazer o curso sobre como fazer política marxista, como elaborar a política marxista, que é uma coisa que eu me preparei durante muito tempo para fazer, e eu acho que eu tenho conhecimento bastante para poder dividir com vocês, tá bom? Até a próxima, a gente se vê.